Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Seja muito bem-vindo. Quando a gente fala de investimentos, tem tudo a ver com a questão de educação. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece do mercado financeiro, mais seguro a gente se sente para poder cuidar melhor do nosso bolso. E hoje o assunto aqui será educação e para falar sobre isso eu trouxe a querida professora Kátia Zanvettor. Seja muito bem-vinda, Kátia. Eu que agradeço, Lu. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema que eu amo, sou apaixonada. Que legal ter você aqui. A gente tem uma piadinha que diz, né, que para a gente ficar rico ou tem que ganhar na Mega Sena, casar com alguém rico ou estudar muito. E eu sou adepta dessa última teoria. Me conta uma coisa, é verdade que quanto mais a gente estuda, mais chance a gente tem de ganhar dinheiro e ter aí uma remuneração melhor? Isso é uma verdade comprovada pelos dados, né? Assim, os estudos mostram que quanto mais você estuda, quanto mais educado você fica, mais o seu salário aumenta, né? Os dados do PNAD mostram que para cada ano de estudo, você tem um aumento em 15% do seu salário, né? Então, isso não é insignificante, né? Numa sociedade que a gente ainda não valoriza tanto o processo educativo, educar, mostrar essa relação, né, entre educação e aumento da capacidade de renda das pessoas é muito importante. Com certeza. E é verdade, Kátia, que às vezes quando a gente faz um degrau acima, né? Por exemplo, graduação, depois uma pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes a gente consegue dobrar a renda do estágio anterior? Sim, não tenha dúvida, porque na verdade hoje a gente vive uma sociedade em que a gente associa ao aprendizado constante. Então, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você se aperfeiçoa, mais você acumula essa capacidade de assumir postos gerenciais, assumir espaços estratégicos e ser remunerado por isso, né? Que legal. E a educação mudou muito, né? A gente viu aí agora com essa questão de isolamento social, essa questão do online, mas a gente ainda tem ali um professor muitas vezes dedicando-se horas muito além da sala de aula. Você pode comentar um pouquinho sobre esse processo que o professor desenvolve para poder gerar conteúdo de qualidade na sala de aula, seja presencial ou online? Isso é uma coisa super importante que ninguém fala, né? O trabalho não falado do professor, né? Que é esse trabalho que, para cada hora trabalhada lá na frente com os alunos, tem de 2 a 3 horas de estudo prévio para a gente se preparar, né? Para o processo de sala de aula. Né? Eu mesma sou professora universitária, eu vivencio isso na prática de você... claro, você ter uma experiência e com o tempo vai ficando mais fácil o preparo de aula, mas a cada nova disciplina, cada nova atividade, você precisa se preparar muito bem para estar ali. Sim, como que você concilia isso? Professora, tem uma empresa, tem filhos, cuida da casa, como que você se organiza para girar todos esses pratinhos? Não é fácil, eu acho que isso tem a ver também com a capacidade... de inteligência da mulher, né? de uma característica da mulher, dessa capacidade de gerenciar várias responsabilidades. Né? Não é tarefa fácil e eu geralmente falo que nem sempre a gente consegue fazer tudo. Né? Mas um outro aspecto que eu acho que é uma característica de quem tem, né, esse perfil mais multitarefa, e é essa capacidade de não se cobrar tanto pela perfeição, né? Sim. Antes feito do que perfeito? Exatamente, que é uma coisa que você aprende também, Lu, quando você estuda mais, né? Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que só sei que nada sei, né? Já diria o filósofo. Então, assim... Não, a perfeição não é o modelo ideal para nada, né? Na verdade, a gente precisa mesmo fazer o que a gente tem, o melhor que a gente tem, com o que a gente consegue. Então, é melhor isso feito do que o perfeito, né?
Sim, e você tocou aqui num ponto importante, né? Essa questão do estudo para te ajudar a gerenciar tudo isso. Então, hoje, além da carreira universitária, você toca aí uma empresa que é a geração de renda extra. E isso foi importante na sua vida também, de ter essa renda adicional para trazer esse equilíbrio financeiro para sua casa? Ah, sim, com certeza. Isso foi uma percepção que eu tive, né? Também lá, assim, eu estava numa carreira, eu fiz, né? Eu sou jornalista, fiz mestrado e doutorado em educação e pós-doutorado em jornalismo científico e estava super tranquila nessa... Super acadêmica. Super acadêmica, nessa coisa da carreira acadêmica. Só que eu comecei a estudar o mercado e isso é uma característica de quem sabe aprender a aprender, né? E eu comecei a perceber que o mercado estava mudando, o mercado acadêmico estava mudando, era necessário ter um outro plano, uma fonte de renda B, né? E, por outro lado, eu também tinha um perfil já muito empreendedor, né? Então, assim, desde o meu primeiro emprego, eu sou o que eu chamo de intraempreendedora, que é aquela pessoa que entra num trabalho, num negócio, né? numa profissão, numa função, e observa dentro da empresa o que ela pode fazer para além daquilo que ela o que é dado para ela, né? Para aquele job description, né? Você foi contratado para isso, mas é esse olhar mais amplo, olhar de dono, não? Exatamente. Eu tinha isso desde o meu primeiro emprego, quando eu fui estagiária lá, né, no começo da carreira. Então, essa percepção de empreendedora, mais a percepção de que o mercado estava mudando, me fez ter esse insight. Não, eu preciso gerar um plano B, e aí eu criei a minha empresa, né, que é uma empresa de comunicação, tem a ver com o que eu dou aula, né, então eu não estou tirando o foco também da minha atividade docente, mas ela complementa a minha renda e faz com que eu tenha tranquilidade, né, para ter, né, esses percalços aí que aparecem no mercado e agora com todas essas mudanças que a gente está vendo na educação, que a gente tem chamado de 4.0, uma educação muito mediada pelas novas tecnologias de informação. E ser um profissional 4.0 também é importante, né? Conta um pouquinho, o que é esse profissional 4.0 para educação 4.0 se adaptar a todo esse contexto? Eu acho que essa ideia de 4.0 vem da indústria 4.0, que é essa ideia de a indústria, né, de os novos meios de produção estarem se adaptando às novas tecnologias, né? Então, as novas tecnologias surgem nas empresas, mudam as empresas, fazem com que elas, ao mudar, porque elas muda a tecnologia, muda a função, muda a forma de trabalho, força com que os trabalhadores também mudem. Então, os trabalhadores precisam também estar preparados para lidar com essa empresa que está mudando. Aprender a aprender. Segura que a gente vai para o intervalo. E olha só, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, focada em educação, que tem muito a contribuir. Não saia daí que a gente já volta, mas enquanto isso, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais, @Luciane Quedo, e lá no nosso canal do YouTube. A gente volta já. Vamos falar sobre dinheiro? Hoje falando sobre educação com a professora, mestre, doutora, pós-doutora Kátia Zanvettor. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre aprender a aprender. Fale um pouco mais sobre esse conceito. Eu acho que isso vem, né, daí a gente estava falando da indústria 4.0, né, vem dessa indústria pedindo um profissional mais flexível, capaz de mudar rapidamente, se adaptar às novas tecnologias rapidamente e, por consequência, ele também tem que ser, na sua esfera pessoal, aquele sujeito disposto a aprender sempre, né? Sim. E aí ele vai ter que fazer
aquela carreira tradicional, né, aqueles cursos tradicionais que a gente já prevê, mas para além disso, ele também vai ter que ter uma atitude de aprendizado constante. Aquela fase, né, que a gente ia para a escola, na minha época, quando eu era criança pequena, lá em Itaquaquecetuba, eu ia para a escola e você tinha uma surpresa, né? Porque a gente não tinha internet, não tinha computador. Gente, isso acontecia, né? E você chegava e tinha uma surpresa sobre o que seria aquela aula daquele dia. Hoje a gente já consegue ter uma complementariedade entre a sala de aula e a realidade, não? Sim, sim. Isso é também uma novidade aí da contemporaneidade, né? A gente se educa não só mais na sala de aula, né? O estudante, a criancinha lá, desde os primeiros aninhos, ela está sendo educada pelos meios de comunicação, pela família, pela comunidade, pelas marcas que estão produzindo conteúdo e pela escola, né? Então, existe todo um complexo, uma sociedade, que é a sociedade que a gente fala pautada em informação, pautada em comunicação, que faz com que toda a sociedade esteja envolta, né, nesse complexo emaranhado educativo. Então, não dá mais para a gente separar, né, como se fosse pacotinhos. Escola, eu aprendo, né, casa, eu brinco. Não, televisão só é entretenimento? Não, não dá para separar. Na verdade, isso que a gente está fazendo aqui agora é essencialmente um processo educativo. A gente está trazendo, a partir da nossa bagagem, informações que vai levar para o seu público, para o seu espectador, né, aquilo que uma informação, uma centelha, né, de um gatilho para ele buscar novas informações em outros espaços. Sim, e aí você tem algo muito legal, né? Porque é uma carreira super sólida acadêmica e de repente começa o processo de empreendedorismo, que envolve, né, fazer stories no Instagram, também ter a visibilidade da tua marca, aquilo que de repente você ensina ali na sala de aula. E como que esse processo de aprender a aprender aconteceu para você, na sua vida? Isso foi um aprendizado também, porque é isso, você sai de uma carreira sólida, bem consolidada, e de repente você se vê entrando numa área que eu entendi rapidamente que eu tinha que voltar para a sala de aula, eu tinha que aprender de novo, coisas novas, aprender sobre empreendedorismo, e isso é uma coisa muito legal, porque existe também uma mítica de que a empresa que tem sucesso é aquela empresa do empreendedor nato, o cara que vai lá e dá um golpe de sorte. Não é, às vezes o cara aprende muito, ele rala, estuda bastante para entender sobre negócios, né? Sobre como gerenciar negócios. E aí eu sou muito grata a esse meu perfil, porque hoje eu tenho uma empresa, apesar de ainda uma empresa pequena, ela é uma empresa sólida, que eu tenho um CNPJ separado do CPF. Não então, mistura as contas. Não misturo as contas, aprendi com a Luciane Quedo, né? Mas isso por quê? Porque eu fui buscar, antes de me lançar para o meu sonho, eu fui falar, né, o que a educação financeira sobre mercado, sobre negócios está dizendo. Então, vamos estudar isso aqui. Então, humildade é a primeira característica importante de quem quer aprender a aprender. Entender que você não sabe tudo. E, Kátia, de repente a gente se vê em casa, né, pedindo para a filha, ai, me ensina aqui, por favor, como é que eu faço um Reels? Como é que eu edito aqui? Porque eu não sei fazer. E essa humildade também é essencial, mesmo quando a gente fala com alguém que de repente não estudou tanto, mas tem domínio de outros conhecimentos complementares, né? Sim, tem uma frase que eu gosto bastante, é assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa estar cercada de pessoas que sabem. E isso é muito legal para a gente entender essa posição um pouco de, inclusive, usar nossos filhos como controle de qualidade, né, para nosso conteúdo na internet. E apesar de eu ser professora de comunicação, ser doutora na área, estudar muito comunicação, eu sei que a linguagem da internet é uma linguagem essencialmente jovem. Então você precisa
estar cercadas de pessoas jovens que têm, né, uma pegada, uma linguagem diferenciada para entender esse público que você vai falar. Que nos oxigene, né? E sejam sinceros, gente. Não sei se o filho de vocês aí é assim, lá em casa é sinceridade pura. Ela é assim lá também, né? Sinceridade. Tá horrível. Nossa, isso daqui não tem mais nada a ver, né? Isso ajuda a gente a crescer. Ajuda e tá aberta a escuta, né? Sim. Porque, em geral, existe um pouco dessa resistência, assim, né? De ouvir críticas. Eu falo assim, ouvir críticas e saber escutá-las não significa que tudo que você fez está errado. Né? Então, você precisa ter uma autoestima aí também fortalecida. Tô segura de mim, né? Tô segura de mim, porque quando a pessoa faz uma crítica para o seu trabalho, não significa que ela está criticando você. Não é pessoal. Não é pessoal. Ela está te apontando algo que você pode melhorar. Então, isso também eu acho que é uma dica legal para os telespectadores de a gente poder entender, né? Sim. A diferença entre o que é uma crítica pessoal e o que é uma crítica ao trabalho e como isso pode nos ajudar a melhorar sempre. Né? E muitas vezes quando a pessoa critica, gente, ela está querendo que você evolua, que você melhore, ela está te dando um presente, uma contribuição. Porque muitas pessoas olham, veem que não está legal e deixa ali, né? Tudo bem, deixa quieto. E todo esse processo, Kátia, foi importante para você também trazer mais vivência para a sala de aula, experimentar isso, né? Da renda extra, do empreendedorismo, porque salvo se a empresa tiver um acordo prévio, ela normalmente nasce com 0 de receita e várias despesas. Isso também mudou a sua visão em relação ao aluno, quando você está na posição de professor? Com certeza, com certeza. Eu falo que eu me tornei uma professora melhor a partir do momento que eu comecei a empreender, assim como eu me torno uma empreendedora melhor quando eu vou para a sala de aula. Né? Porque os alunos trazem muito essa coisa da troca, né? De falar, de contar a experiência das empresas deles, né? Onde eles trabalham, o que eles vivenciam. Então, a sala de aula é um universo rico para você aprender também, né? Sim. Quando a gente passa para o papel de educador, que você se prepara, precisa buscar referências bibliográficas, você precisa consultar outras pessoas, isso também fortalece o próprio processo de aprendizado? Com certeza. Uma coisa que eu acho que é super importante de a gente entender do trabalho do professor é que, assim, muita gente acha que dar aula, né? Basta eu saber muito tecnicamente sobre um assunto e eu vou dar uma boa aula, né? E nem sempre, sabe, Lu? Nem sempre, porque a aula ela é um espaço, um ambiente, um ecossistema em que você tem que trazer as duas coisas para o contexto. Você tem que trazer sua vivência técnica, mas você tem que trazer a sua validação teórica, porque senão você não constrói conhecimento. É só estudo de case. Estudo de case não é conhecimento, né? Com certeza. É construção de conhecimento, é você dar para o seu aluno a capacidade de ele mesmo elaborar ideias e ele mesmo construir conhecimento, ele mesmo ter os cases dele. Que legal. Né? E a capacidade de se comunicar, não basta saber, a gente tem que saber passar para o outro para que ele consiga entender bem. E no próximo bloco a gente vai falar sobre esse processo de comunicação. Não saia daí que a gente volta já. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta hoje falando sobre o processo de educação que tem tudo a ver com esse processo de manter o seu bolso no azul, de cuidar bem das suas finanças. Não quero deixar que você fique sem se comunicar com a gente. Entre lá nas nossas redes sociais, @LucianeQuedo no Instagram. A gente também está lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Mande as suas dicas, mande as suas sugestões, que a gente pode trazer para cá para desenvolver um programa sobre isso. Voltando aqui com a Kátia, a gente falava aqui do processo de comunicação. Não basta saber, não basta ter o conhecimento
técnico, o conhecimento teórico, eu preciso conseguir também me comunicar. E a gente tem vivido um processo de geração de conteúdo intensa, e às vezes a gente está vendo ali, né, a pessoa gerando conteúdo nas redes sociais, gerando conteúdo, por exemplo, né, por meio das várias mídias. Como que essa pessoa consegue se preparar melhor para ter esse processo de comunicação mais efetivo? É um desafio da contemporaneidade, né? A gente está numa sociedade imersa em comunicação, então o nosso desafio é entender essas ferramentas de comunicação e atuar nelas. Eu falo, se você não consegue atuar em todas as ferramentas, né, produzir conteúdo em tudo quanto é lugar, se você é empreendedor, se você é trabalhador, né, se você está numa empresa, você não consegue, às vezes, atuar em todas as esferas. Escolha uma esfera, né? Escolha seu blog pessoal, escolha seu site, escolha uma rede social que você tem preferência e atue nessa rede com qualidade. Fale quem você é, fale com verdade. Eu acho que comunicação, isso é uma coisa que eu tenho estudado muito. Hoje a gente percebe que as pessoas se conectam por história, as pessoas se conectam com pessoas e elas querem comprar também de marcas e de pessoas que elas confiam. Então, é muito melhor você produzir um conteúdo de qualidade em uma única rede, em um único espaço, do que você também sair atirando para tudo quanto é lado. E aí o conteúdo autoral faz toda a diferença, não? Porque eu tenho que falar muitas vezes na primeira pessoa, a pessoa quer saber quem sou eu, né? Eu brinco que é aquela história, né? Onde vive o que come. E quem como são habita, eles? Quem são eles, não? É bem isso. E não simplesmente copiar, fazer ali uma coxinha de retalhos, às vezes de Google, Wikipédia, não. Eu preciso construir isso. Sim, sim. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu não quero me expor, eu não quero falar da minha vida, eu não quero... Na verdade, você não precisa fazer esse trabalho de exposição. Na verdade, você pode, né, se você é um profissional, está numa empresa e fala... Você pode escolher a sua área de atuação e falar da sua área de atuação de forma orgânica, falando o que você pensa sobre o assunto. Quando a gente fala em autoral, a gente está falando exatamente disso, é a sua singularidade. O que você, Luciane Quedo, faz de diferente, né, dos outros educadores financeiros? Qual que é a sua singularidade? Né? É isso que vai cativar as pessoas, é isso que vai trazer o diferencial para as pessoas. E a sua singularidade ninguém copia, porque é o que você é o que você faz, a sua essência. E aí a gente também, quando consegue, né, entender nesse processo de autoconhecimento qual que é a própria essência, qual que é o meu ponto forte ali no que eu me destaco, eu também consigo comunicar isso, que vai reverter numa maior renda, num salário maior e mais dignidade para minha família. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um ciclo virtuoso, né? E a gente sabe também que nessa onda do 4.0, né, as habilidades mais valorizadas pelas empresas não são o que a gente chama de hard skills, né? Ou seja, habilidades técnicas. As habilidades mais valorizadas pelas empresas são as soft skills, ou seja, aquelas habilidades sobre liderança, capacidade de comunicação, capacidade de trabalhar em equipe. Isso, hoje, tem um valor imensurável para as organizações, porque as habilidades técnicas, elas rapidamente a gente consegue passar. Né? E agora, na época de inteligência artificial, a gente consegue, inclusive, passar para um robô, não? Exatamente. Agora, a capacidade humana, essa inteligência da interação, da comunicação, da liderança, da empatia, isso robô nenhum substitui. E esse é o nosso maior valor. A gente precisa conservar, cultivar e investir nosso tempo nisso. Porque isso vai gerar riqueza no futuro. A gente vive um momento de 15 milhões de desempregados, a gente ainda está vivendo aí, né, toda aquela complicação causada pela crise sanitária, e conseguir desenvolver essas competências
pode nos ajudar a manter aí, né, empregável ou, gente, manter aí um trabalho ativo, né, gerar renda de outras formas alternativas. Sim, e essas habilidades são habilidades que você não precisa gastar dinheiro para criar essas habilidades, né? Você pode, por exemplo, fazer um trabalho voluntário, né, numa ONG aí perto da sua casa para treinar, por exemplo, falar em público. Então você pode dar uma palestra para uma ONG, né, para crianças, para idosos, ajuda a sua comunidade e ao mesmo tempo você treina a falar em público, que é uma das habilidades mais valorizadas entre os executivos. E eu sei que você é expert nisso, né? Dê algumas dicas aqui pra gente, como é que a gente pode falar melhor em público. Tá, vamos lá. A primeira dica é que falar em público está relacionado à presença. O que isso significa? Significa que você não tem que ficar se preocupando na hora que você está falando em público com o que os outros estão pensando sobre você. Você tem que focar no momento presente. Essa é a dica de ouro. Né? Segundo aspecto... Não deixar o cérebro voar, é isso? Não deixar o cérebro voar, foca no conteúdo. Porque o que acontece no momento da interação, de falar em público? A nossa cabeça começa a ficar nos auto-julgando e a gente fica pensando, será que eu estou falando sério? E aí você faz um tique, assim, qualquer pessoa do público faz um tique, você já fala, ai não, ele não gostou do que eu falei. Mas é impossível você adivinhar isso, então você entra num looping que vai te levar para um lugar errado. Então a melhor dica de todos é foca no conteúdo e foca no momento presente. É isso, gente, o presente é que nos garante a construção do futuro que a gente quer ter. Kátia, adorei ter você aqui. Deixa aqui pra gente suas redes sociais e vai ter que voltar mais vezes, não vai ter jeito. Com certeza, vocês podem, eu agradeço imensamente o espaço e o carinho e é muito bom estar aqui trocando ideias com vocês. Nossas redes sociais é @zancomunicação, Comunicacal, vocês podem procurar a gente também tá no LinkedIn mesmo, @zancomunicacal. E lá a gente fala de comunicação, soft skills, falar em público. É só mandar uma mensagem pra gente que eu tô super aberta para conversar. Excelente, muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui acompanhando mais esse programa. Eu te espero semana que vem, sempre com um programa inédito, na segunda-feira, logo depois do jornal, às 8h30 da noite. Enquanto isso, te vejo lá no Instagram, te encontro lá no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.